Bom, gente, vamos trazer outro tema para a gente conversar agora. A gente vai falar sobre a decisão do STF que abriu a possibilidade de punir veículos de comunicação por declaração dos entrevistados. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Seja muito bem-vindo ao ICL Notícias. Obrigada já por abrir a agenda e conversar com a gente hoje. De cara, eu queria te perguntar sobre a declaração de Jair Bolsonaro, o ex-presidente, porque no tom de deboche, só pode ser deboche, né, claro, ele disse que sempre esteve junto com a imprensa, e a imprensa agora vai estar junto com ele. Então, nessa luta contra o STF agora, segundo Jair Bolsonaro, ele se apropriando, então, e se colocando ao lado da imprensa. Marco Aurélio, como é que você vê essa declaração do ex-presidente? Bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que todo tipo de declaração do ex-presidente Bolsonaro é uma agressão ao bom senso e às instituições do país. Quer dizer, essa não foge à regra, porque, de certa maneira, ele está querendo simplesmente buscar aliados numa área da imprensa que se poderia chamar de imprensa marrom. Quer dizer, a imprensa que prestaria serviços a ele, procurando, de alguma maneira, beneficiá-lo nas suas pretensões de natureza política, de natureza ideológica. O Bolsonaro não é uma figura cujas declarações possam ser levadas muito a sério, especialmente porque elas não se baseiam em critérios de bom senso e de razoabilidade. Marco, prazer falar contigo, César Calejão aqui. Para a gente entender um pouquinho melhor essa resolução, porque de fato causou uma certa controvérsia, né? As pessoas dizem que, olha, então, como é que vai ficar isso? Os veículos de comunicação podem ser responsabilizados por aquilo que eventualmente uma fonte diga. Como é que eu gostaria que o senhor fizesse um arrazoado de como é que funciona essa medida e qual que é o risco que isso implica, em última análise, para a liberdade de imprensa, ou se isso, de alguma forma, é mais uma falácia avançada pelo próprio bolsonarismo no sentido de capitalizar politicamente? Bom, eu começo pela tua conclusão. Eu acho que é uma falácia, por dois motivos, né? Primeiro de tudo, porque a liberdade de imprensa, que vigora no país, pelo menos desde a Constituição de 88, é um princípio que tem sido valorizado e respeitado de modo geral. Então, quando você estabelece uma nova regra para requalificar a liberdade de imprensa, vinculando-a à responsabilidade, você está abrindo uma espécie de clareira para que se façam investidas contrárias à liberdade de imprensa. Porque a liberdade de imprensa é um princípio democrático, liberal, que já prevê a responsabilidade. Não pode existir uma autêntica liberdade de imprensa que não carregue consigo uma boa dose de responsabilidade, ou uma dose total de responsabilidade, porque senão nós não teríamos possibilidade de ter a prevalência da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não é um princípio feito para atacar os outros, mas é um princípio feito para dar aos produtores de informação e conhecimento liberdade de atuação, sem restrições do Estado, da Igreja, de ideologias políticas e assim por diante. Então, ele já traz consigo uma ideia de responsabilidade muito clara. Então, essa figura introduzida, ou que se pretende introduzir agora, é uma coisa superficial, porque ela já está prevista na ideia de liberdade de imprensa. Uma outra coisa seria você prever mecanismos, e eu acho que isso também existe, de proteção aos eventuais prejudicados por determinadas informações ou notícias veiculadas pela imprensa. Mas o Brasil tem o direito de defesa. Você pode perfeitamente se sentir prejudicado por uma informação, reivindicar a devida reparação dessa notícia. Então, eu acho, embora eu possa até compreender a intenção da parte mais generosa da sociedade, com essa medida de reforçar o elemento responsabilidade.
mas ele me parece um pouco superlativo, porque, na verdade, nós já temos os expedientes necessários para fazer com que a liberdade de imprensa seja praticada com bastante responsabilidade e sem a distribuição de notícias intencionalmente produzidas para prejudicar alguém, uma ou outra pessoa por interesse político, ideológico, religioso, o que quer que seja. Marco, deixa eu aproveitar esse gancho. Primeiro, um bom dia, um prazer ter você com a gente aqui no CL Notícias. Se não seria esse o caso, seria o caso de uma lei, estou tentando fazer um pouco de papel de advogado do diabo aqui, de um impedimento legal para que veículos de comunicação, a gente precisa falar obviamente que a extrema-direita tem usado isso através de veículos, sites, etc., vários canais no YouTube para disseminar informações falsas, de livrar o jornalismo declaratório. Olha, não fui eu que disse que tem que dar golpe de Estado, foi fulano que eu entrevistei aqui, mas sistematicamente eu ouço o mesmo fulano falando todos os dias sobre dar golpe de Estado. E se já existe algum mecanismo legal contra isso, que não precisa necessariamente passar por um novo projeto e por um novo movimento, dessa vez, do judiciário? Olha, eu acho que, foi como eu falei, eu acho que nós temos um arcabouço jurídico-político que dá conta desse problema. Agora, evidentemente, ele passa, esse mecanismo, ele passa pelos meandros da justiça. Então, nem sempre a reparação é imediata, nem sempre o prejudicado consegue obter a justa defesa, a justa correção dos fatos. E isso é uma coisa, né? Então, eu não sou contra a criação de um novo expediente, de uma nova legislação que coíba ou que reduza as fake news e as notícias plantadas com intenções espúrias. Eu só não acredito que isso seja suficiente para resolver o problema. Assim como não tem sido suficiente os mecanismos já existentes. Então, nessa medida, seria uma tentativa adicional de se conseguir refrear um problema que é um problema, digamos, mundial e que está fortemente sendo praticado, sendo utilizado no Brasil. A distribuição de notícias falsas ou de desinformação tornou-se uma prática no Brasil. E as redes sociais, elas são um ambiente que favorece profundamente isso, porque é muito fácil você entrar nas redes sociais e plantar alguma notícia inadequada. A grande imprensa, em particular, não pratica esse tipo de jogo, né? Mas a imprensa menor, que é espalhada pelo Brasil sob a forma de milhares de veículos de comunicação, pode perfeitamente fazer isso. Então, se nós tivermos algum mecanismo que coíba, que restrinja a possibilidade de disseminação de desinformação pela mídia em geral, né, eu acho que pode ser uma coisa positiva. Agora, será um teste, porque até agora os mecanismos que nós temos não têm sido suficientes para impedir isso, e nem mesmo para reconhecer os danos eventualmente cometidos contra pessoas ou contra instituições. No caso das fake news, o maior dano que me parece existir é contra as instituições, é contra o sistema democrático representativo brasileiro, como aconteceu durante o longo período tenebroso do governo Jair Bolsonaro. Foram feitas várias tentativas de reduzir o valor, a importância das instituições democráticas. Poucos, produziram alguns estragos que vão ter que ser corrigidos agora. Mas a democracia brasileira sobreviveu. Agora, Marco, todo o cerne da argumentação bolsonarista passa por essa premissa elementar de que o STF seria autoritário, de que existiria uma certa ditadura da toga, de que excessos foram cometidos. Como é que se avalia isso? Na tua opinião, a ação do STF de
principalmente alguns anos para cá, no que diz respeito à pandemia, quando o Bolsonaro estava negando a aquisição da vacina, o Bolsonaro estava dizendo, por exemplo, que vacina poderia causar AIDS, e esse tipo de impropério absolutamente absurdo naquela ocasião. Como é que você avalia a própria atuação da nossa Corte Constitucional brasileira? Você acha que existem excessos ou você acha que o STF vem agindo dentro do escopo que se entende democrático naquilo que o cabe fazer? Olha, eu ficaria com as duas possibilidades, sabe? Eu acho que o STF tem cumprido a sua função. Ele é um organismo de grande valor institucional que corrige os deslizes legais cometidos por governantes, políticos, empresários, população em geral, no limite, né? Claro que existe toda uma hierarquia e os casos menores, na maioria das vezes, não chegam ao Supremo Tribunal, né? Agora, ele tem atuado e tem quase como uma espécie de elefante numa cristaleira, sabe? Ele tem, a rigor, desagradado a esquerda e a direita ao longo dos anos, né? Ultimamente, ele desagradou mais a extrema-direita, bolsonarista, porque foram os fatos que você aí relatou, e além deles, todas as iniciativas do tribunal para reprimir, conter os exageros do governo Bolsonaro, né? Então, para o bolsonarismo, o Supremo Tribunal é uma espécie de inimigo a ser combatido, né? Mas, anteriormente, o STF também foi atacado pela esquerda, ou, se a gente quiser, para a centro-esquerda. Na época da Lava Jato, por exemplo, a tão controvertida Lava Jato, o Supremo Tribunal, na medida em que abrigou a Lava Jato, e ele fez isso durante um bom tempo, né? Na medida em que ele legitimou os atos do procurador Moro, né? do juiz Moro, ele acabou por produzir uma espécie de atrito generalizado com a classe política, né? Então, isso o transformou na bola da vez dos ataques contra alguma instituição cerceadora da liberdade de atuação dos políticos, né? Eu não entro aqui no mérito, até porque não teria tempo, se essa questão é justa ou injusta. Eu fico apenas com a situação atual, né? Na qual eu acredito que nós estamos presenciando uma espécie de confusão institucional entre os poderes, né? Nós não temos mais digamos assim, uma tranquilidade, uma estabilidade institucional no país. Ela é algo que está sendo conquistada no dia a dia, né? Então, você faz um acerto do presidente da República com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, isso dá uma estabilidade de alguns dias, mas aí alguns dias depois, alguém faz uma ação que desagrada fulano ou beltrano e volta-se a ter uma certa turbulência localizada. Seria impossível isso não atingir o Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal, ele tem sido desenhado nos últimos anos com uma marca política de nascença. De nascença, eu quero dizer, os indicados pelos presidentes para preencher as vagas no Supremo Tribunal são indicados que praticam política e que foram personagens da vida política do governo Bolsonaro e do governo Lula. A indicação tanto do Cristiano Zanin como do Flávio Dino são indicações de pessoas que colaboraram de perto com o governo Lula, ou com a figura do presidente Lula. Não quer dizer que eles não tenham o devido mérito para estarem lá, mas eles, ao entrarem no tribunal, eles carregam uma espécie de maleta cheia de política partidária, né? E isso contamina, ou poderá contaminar, o Supremo Tribunal. E isso vai politizá-lo ainda mais do que ele já está politizado. Então, enquanto não se der uma arrumação na relação entre os poderes, e isso não é algo que se consiga
com um mero decreto, é algo que tem a ver com muita negociação, muito estudo, muita reforma localizada, pequena, etc., nós vamos continuar tendo esses ruídos, esses atritos, porque isso não diz respeito tanto aos personagens físicos da vida política nacional, mas sim ao relacionamento institucional que parece estar numa fase meio saturada, precisando de uma correção, de um ajuste.